quando você tem um hábito ruim, se você tirar esse hábito ruim, ele ficar vazio o lugar, vai se apoderar dele a Shopee, a Netflix e uma coisa ruim também. Certo? Então, eu preciso tirar um hábito ruim e colocar um hábito bom no lugar. De preferência, eu não posso colocar um hábito que nossa, isso aqui é muito difícil de fazer. Tem que colocar um hábito leve, porque o seu cérebro vai fazer uma transição. O problema é que a gente se cobra demais, e aí, na hora de fazer a transição, vai gastar muita energia. Aí o cérebro fala, deixa. Aí, por isso que a gente faz 3, 4 dias e para. Pega uma coisa leve e põe no lugar daquele câncer que a gente precisa tirar, certo? Põe uma coisa leve. E aí você vai usar a regra do 21, 60, 90. Fui agraciado com a dica dessa semana, né? Vou falar igual eu falo para os blacks. Vocês querem o quê? Palestra, treinamento, mentoria, porrada. Quer que eu comece igual na mentoria, black? Não precisa, né? Senão eles vão assustar, né? Pode? A ideia hoje era, inclusive, assim, eu vou contextualizar algo que eu acho que vai explodir muitos insights para vocês também, que são blacks, tá? E para os visitantes também. E eu quero que vocês perguntem. A ideia disso aqui foi feito para vocês, tá? Eu não tenho o hábito de usar a mesma apresentação em nenhum lugar, tá? Então, eu sinto a vibe e eu mudo na hora da apresentação, tá? Eu sinto a temperatura que estão as coisas, a temperatura das perguntas e eu mudo. Eu tenho uma base aqui, tem 3 imagens que vocês vão achar ridícula, mas é só para a gente contextualizar, tá bom? A primeira imagem que eu queria colocar, para já provocar vocês, e é para provocar mesmo. Eu não estou nem um pouco preocupado se você vai ficar com raiva de mim, porque se você é membro, é 2 trabalhos que você tem. Qual que é os 2 trabalhos? É gostar e desgostar, porque quinta que vem você vai ter que me ver de novo. Então, você vai ter que aceitar. Mas a ideia dessa provocação é para te ajudar. Porque as pessoas que estão ao nosso redor não têm o hábito de dizer o que a gente precisa ouvir. É ou não é? Elas têm o hábito de dizer o que a gente quer ouvir. E isso faz com que a sociedade com que a gente viva seja uma sociedade hipócrita. Por exemplo, só para vocês terem uma pitada do nível de hardcore que é a Black. Eu não vou citar o case específico, mas nessa terça-feira, por exemplo, vários membros deram feedback para uma empresa que estava no grupo. Sobre fachada, sobre isso, aquilo. Quem estava aqui sabe o que rolou, certo? Direto e reto. E a própria pessoa falou, não, eu quero que fale mesmo. O que está ruim lá? Fala para mim, que eu vou lá e conserto. Só que se a gente chegar para uma pessoa e falar hoje que tem algo ruim na empresa dela, o que vocês acham que acontece? Eu fui lá me chamaram lá para ir no negócio do religião do Jeb lá, né? Que o pessoal pensa que é coach, né? O pessoal pensa que é palestra de pastor, né? Porque o cara está de terninho. Eu fui lá e o cara ficou descendo a madeirada lá na minha empresa, lá, falando isso, aquilo outro. Então, deixa eu te falar uma coisa. Daqui, nos próximos 36 meses, a empresa que não conseguir rapidamente aprender a receber feedback vai ficar pelo caminho. Posso repetir? Se em 36 meses você não aprender, uma vida inteira, a aceitar feedback, você vai ficar pelo caminho. Ficou ofendidinho? É um problema só seu. Porque a vida da pessoa que te deu feedback vai continuar. E ela te deu feedback assim, pensa o seguinte, você tem um monte de empresários que se reúnem e olham para a tua empresa e falam assim, cara, faz isso aqui que é melhor. Você está se ofendendo por quê? Porque você é um babaca. Simples assim. Porque quanto custa para um mentor chegar, eu falei outro dia aí para o pessoal escandaliza. Você tem 2 encontros com o Flávio Augusto, 30 minutos para ele só te avacalhar. Aí você fala, caramba, eu contratei o cara para o cara me bater? Só que uma avacalhação que ele faz, você muda o modelo de negócio inteiro. Aí você fala, tem que ter sangue frio para pagar esse valor todo aí, e o cara te dá esse feedback. Não é. Você tem que querer saber lá o final da história, que é isso que eu vim falar para vocês aqui hoje. Então, não tem final da história. Lembra do Clóvis? A primeira sensibilização, para não falar provocação, essa daqui para vocês. Vai parecer uma utopia, uma, sei lá, dicotomia, como é que a pessoa quer usar o termo aí. Se você quiser fotografar, fica à vontade também. Mas, de preferência, posso pedir uma gentileza?
Você consegue colocar para gravar o áudio? Ou, se você não quer que grave o áudio, você consegue anotar? Porque o que a gente vai falar aqui, eu não falei para vocês na Black e nunca falei aqui de dica nenhuma. A gente vê um montão de gente falando sobre falta de tempo, não é? O maior problema empresarial hoje é... E qual que é a frase que o empresário fala? Não, a frase. Você tromba ele na rua... Nossa, vocês estão sabendo, hein? Estou na correria. É ou não é? Posso dar a primeira dica de hoje? Toda vez que você diz isso, acontecem 2 cataclismas. Um interno seu e outro para as pessoas que estão te ouvindo. O interno que acontece, toda vez que você reafirma que você está na correria, você não sai do ponto que você está. Uma vez, eu dei essa ilustração que o pessoal rachou o bico. Isso aqui. Você já viu aqueles desenhos animados que o cara vai correr do inimigo? Tipo o Papaléguas, ele fica rodando no mesmo lugar, assim. Você fica desse jeito, na vida real. Porque o teu cérebro emocional, ele aceita o que você entrega para ele. Todo dia você entrega para alguém que você está na correria. E presta atenção, quem está na correria, geralmente, chega para as outras pessoas e fala, e aí, cara, como é que foi? Está corrido? A gente tem um hábito de querer também. Ele precisa também estar corrido, porque eu preciso me associar a ele. Você já viu uma pessoa que está extremamente corrido se relacionar com a pessoa que está com a vida de boa? De verdade? Pode acontecer. É raro, mas acontece algumas vezes, né? Mas não dura muito aquela amizade. Porque a pessoa que está com a vida organizada, ela começa a falar, cara, não dá. Que a pessoa, geralmente, que está com a vida corrida, ela tem as mesmas questões, os mesmos problemas over and over again. Está com a família num pé de guerra. Está com problema na empresa de funcionário, está com problema disso, daquilo outro. Não ganha dinheiro. Trabalha igual um maluco e não ganha dinheiro. Trabalha 12 horas, 14 horas por dia. Chega em casa, o filho já está dormindo. Geralmente, a pessoa que está naquela vibe que está falando assim, estou na correria, ela está com esses problemas também. E a outra pessoa não está. Ou ela está num processo de ajuste da vida dela, e ela fala, não quero isso aí para mim, não. E a gente já entendeu aqui, tá? Não é aqui, Jeb. Mas a gente já entendeu aqui nessa terra que se você hoje pegar o DeepSeek, o Manus agora, né, que acabou de lançar uma rede faz 2 semanas, né, que é a mais bizarra de todas, a inteligência artificial, coloca lá isso aí e pede para te dar o paper científico. Porque eu acredito que tem muita gente hoje, por causa do advento, não critico, por causa do advento da internet, tem muito guru de 12 anos de idade agora, não tem? Dando dica? Descredibilizou pessoas que estudaram uma vida inteira a respeito de um assunto. Porque agora qualquer um fala assim, vai saber que esse cara está falando essa estatística. Então agora você tem a inteligência artificial para você colocar e pedir o paper científico. Aí você para também com ceticismo. Porque às vezes você escuta bons profissionais de referência no mercado falando que é um dado científico o assunto, e na tua cabeça fala assim, isso é conversa fiada, é coach quântico. E aí você não faz nada para mudar aquela situação. Concorda? Não acontece às vezes? Se não acontece com você, acontece com alguém ao seu redor. Então, olha só essa frase que interessante. Não é falta de tempo, é falta de energia. Eu posso explicar. Quando a nossa mente está focada em coisas equivocadas, o seu cérebro drena toda a energia do seu corpo. E aí o que acontece? Não é que falta tempo para você, é que quando você tem um tempo de descanso, você vai fazer uma coisa para dar alívio ao seu cérebro. Então não é falta de tempo, é falta de energia. Quer ver um detalhe? Por que a maioria dos homens chegam em casa, homens, a maioria, eu vou falar aqui homem por quê? Dificilmente eu chego na casa de alguém e vejo a mulher sentada. Se está acontecendo com a mulher, o tapão na cara é para você também. Mas a maioria eu vejo o homem. O homem chega do trabalho e ele senta na empáfia. E ele fica rodando o canal da TV ou assistindo série de televisão, ou, o que é pior, rolando o feed, né? Destruindo o córtex pré-frontal, né? Não sei se você sabe, mas a velocidade que você olha as coisas, os 2x que você escuta os áudios, ele está simplesmente acelerando o seu cérebro, e aí você depois não tem paciência para lidar com as pessoas que estão no 1.0. E a gente fala, puta, aquela pessoa é mole, né? Não é que ela é mole, é que você faz tudo no 2.0, 3.0. Eu conheci umas pessoas que estão assistindo Netflix no 2.0.
Já viu pessoa assistindo vídeo no YouTube? Ele põe no 3.0 e fica tocando na tela para ir mais rápido? Ele não tem paciência de escutar a pessoa que está fazendo o vídeo e falar assim e passar para a próxima fase. Tudo agora é jump cut. Tudo. Não é? Quem trabalha com publicidade sabe o que eu estou falando, né? Você tem que editar o vídeo da pessoa e colocar lá. Agora tem IA que faz isso, né? Toda lacuna de tempo em branco, você pede para a IA cortar. Aí você vê o vídeo da pessoa. Nossa, a pessoa falou tanta coisa em 1 minuto. É porque está tudo editado, está cortadinho. E a gente está acostumado a não querer mais ver o assunto completo. Que aí o nosso querido Paulo aqui, 2 semanas atrás, falou sobre efeito Dunning e Kruger. São pessoas que estão vendo cortes de podcasts e se julgando especialistas na internet. Você assistiu o podcast inteiro para você tecer algum comentário sobre esse corte? Porque, às vezes, você nem sabe qual foi o contexto. E lembre-se que contexto sempre será rei. Se uma coisa for tirada de contexto, a gente pode manipular uma informação tirada de contexto. Tudo bem? Então, essa primeira sensibilização fez sentido para vocês que não é falta de tempo? É falta de energia? Agora vamos falar de quais são os causadores de falta de energia. Eu anotei alguns para não falhar com vocês e deixar nenhum passar. Tá bom? Pode ser? Eu geralmente não uso anotação, mas eu acho que isso aqui é uma prestação de serviço... Como é que é? Toda vez eu erro, assim. Como é que fala? Utilidade. Eu falo serviço público. É utilidade pública. Prestação de serviço de utilidade pública. Anota aí para vocês, ó. Todos os drenadores de energia. Tem essa palavra, drenador? Tem. Drenador de energia. Excesso de telas brancas, excessos de luz branca e telas, perdão. Como está gravado, eu vou acelerar, porque aí vocês podem ver o vídeo depois, tá? Falta de exercício físico. E aí, conforme você for anotando, põe um asterisco na frente do que você tem problema com ele. Só que aí dá uma segurada no celular assim, porque a pessoa do lado vai olhar e vai falar, sabia? Olha aí, problema dele. Sabia? Falei para você? Não falei? Se tiver marido e mulher, vai ficar cutucando, né? Comidas erradas, nas horas erradas e nas quantidades erradas. Tem pessoa que se ofende por falar que é gordofobia. Ninguém está com gordofobia. Se você está comendo errado, na hora errada e na quantidade errada, igual um javali, ninguém está com gordofobia. As pessoas estão querendo que você melhore de saúde. Capite? Se você está se ofendendo, é um problema só seu. Quando é que um amigo seu de verdade vai chegar para você e vai falar, não, tá tudo bem, seu joelho está explodindo com o teu quilo. E o amigo de verdade vai falar, não, tá tudo bem. Ele vai falar para você, ô, amiga, fazer um exercício aí, cara. Vamos com você, eu vou correr com você no lajeado. Mas se correr, é que vai estourar o joelho mesmo. Não, vamos começar na caminhada. Vamos fazer um zumba, vamos fazer um crossfit, vamos fazer um haka. Não é nem haka que chama, né? É um beat, né? Beat venceu. Tudo bem da comida? Anotou aí? Poucas horas de sono. Tem alguém que fica batendo no peito aí e fica falando assim, ó. Eu dou 3 horinhas, 4 horinhas, para mim tô zerado. Ô, meu querido, você pode chegar na sua casa e pôr no chat GPT e falar quais são os danos a longo prazo com uma pessoa imbecil que dorme só 3 horas por noite? Porque você vai ler e você vai se sentir um imbecil. Então, estou adiantando só o processo para você. Você vai se sentir um imbecil. E aí você tem filho pequeno. E sabe qual é a maior imbecilidade? Você não vai nem ver o casamento da sua filha. E você quer que eu fale outro pior? Tem pessoa que está no momento importante e está dormindo. Vai nos rolê, paga um ingresso para ir no evento, chega lá e fica assim, ó. Aí a minha pergunta é falta de tempo ou falta de energia? Não, é que eu tive que zerar a madrugada trabalhando. Aí a minha pergunta para você é assim, você não conseguiu fazer durante o dia? Se eu ficar sentado do seu lado o dia inteiro, eu vou mostrar para você que não é falta de tempo. É vagabundagem. Você rola o feed o dia inteiro. Era para você ter feito aquilo que você ficou de madrugada fazendo. Só que, como são uma série de drenadores de energia, eu estou só te sensibilizando para que você entenda isso. Fez sentido? Poucas horas de sono? Aí a pessoa fala assim, mas quanto que é hora de sono boa? Eu não posso falar com propriedade aqui, porque eu não sou da área da saúde, mas
Os papers científicos que eu leio dizem que entre 6 e 9. E aí vai variar pelo IMC. Sabe o que é IMC? Aquele que mede massa corpórea. Então, você tem que ir no nutricionista e ele vai falar para você o quanto de sono você tem que dormir. Se eu falar aqui que é 8, esse vídeo é banido do YouTube. Eu não sei. É entre 6 e 9. Só que olha que interessante. Por que o bebê tem que dormir 12 horas por dia? Porque ele está crescendo. E olha que interessante. Se você vê o mesmo paper científico que fala a respeito do bebê crescer, tem que dormir 12, senão os ossinhos não desenvolvem. Lá fala que se a gente não dormir a quantidade certa, o teu cérebro não cresce. É por isso que a gente está cercado de pessoas com titica de galinha na cabeça. Porque ela não dorme. E aí, quando ela acorda, ela abre um latão de coca. Aliás, vê um momento aí que eu falei que não pode falar. A marca, né? Que aí derruba, né? Latão do veneno preto. Certo? E acha que está bombando. Não, eu tomo da de vidro, que a de vidro não tem problema. O problema é de alumínio. Porque o alumínio solta uma substância. Falei, tá com crendice de vô agora? Com o alumínio da panela, solta uma substância no arroz. É qualquer um, irmão. Se tu joga na ferrugem e o negócio desenferruja, se tu joga na pia, ele desentope, se tu joga no vaso sanitário, qual o maior vaso sanitário que você está jogando? Em você. Eita. Lembra que eu comecei alisando? Eu falei que o verdadeiro amigo tá amando o tempo inteiro, né? Ele fala para você o que você precisa ouvir. Então, vai fazendo um asterisco na frente aí, para você chegar na sua casa e falar, eita, eu preciso mudar isso aqui. Excesso de açúcar. Por que eu disse excesso e não zerar o açúcar? Até para contextualizar com o nosso amigo que me criticou ali, que eu como Carolina de manhã. É verdade. Anote um negócio para vocês aí. Alguém toma café? Riba a mão, quem toma café aí. Quantos por dia? Só fica com a mão levantada quem toma mais de 3 cafés por dia. Então tem uma boa rapaziada, 3 cafés. Não, café. Pode ser dosinha, tem gente que já enche o canecão, né? Se encher o canecão, você levanta a mão quando eu falar 10 cafés por dia. 10 cafezinhos dá um canecão, certo? No canecão, tu põe quantas colheres de açúcar? Aí tem gente que vai falar assim, não põe açúcar. Ótimo, porque de acordo com estudos, se você não colocar açúcar no café, que é uma delícia nacional, né? E eu não sei se vocês sabem, sabe por que o brasileiro é viciado em café? Não. Você sabe por que o brasileiro é viciado em café? Se você quiser um deep seek aí, dá lá e pesquisa para você ver. Eu não estou falando na minha cabeça. Porque o brasileiro dorme pouco. Então ele fala assim, se eu não tomar um café, eu não funciono. É ou não é? Tá vendo como uma coisa puxa a outra? Tu dorme pouco, daí você fala, toma uma latona do líquido preto amaldiçoado, depois vai embora. Daí você fala, não, ele não pode porque desentope pia, então eu vou tomar me entupir de café. Aí eu vou lá me entupir de café. Só que aí quando eu me entupo de café, não é a maioria, é a minoria que não põe açúcar. E por que a gente não... a maioria põe açúcar? Porque o café que você está tomando, ele é torrado junto com um pedaço de pau, pedra, galho. Você não sabe, barro, e ele fica amargo. Aí você fala, pelo amor de Deus, o cara que toma isso aqui Mas provavelmente o cara que não põe café no açúcar no café, ele toma um café artesanal. Daí você fala, mas também ele é rico, né? Porque o saco de café artesanal é R$60. Não, é que ele está preocupado com a saúde dele. Não é que ele é rico. Você compra um pacote de café artesanal, ele dura um montão de tempo na sua casa. Porque você não vai encher a pança de café. Você não vai fazer um caneco de café desse. Você faz um pouquinho. Você já viu como as pessoas que performam e elas consomem café sem açúcar, elas fazem? Elas coam no copo. É 2 dedinhos, 3 dedinhos, né? Copo de Nescau de café. E aí parece que a pessoa fala assim, não, quanto mais forte, melhor. Isso aqui é para levantar defunto, é mesmo. É o defunto que não tem energia. Aquilo ali, certeza, que se botar um funinho na boca de um defunto e derramar, o defunto levanta. E começa o clipe do Michael Jackson, o Thriller. Acontece mesmo. E é para levantar você mesmo. Anota o outro aí, ó. Então, só se você tirar o açúcar do café, você retirou 62% do açúcar da sua vida.
Se você tirar o açúcar do suco, você retirou mais 13% da sua vida de açúcar. Se você retirar o açúcar, por exemplo, dos excessos, o que é o excesso? Você vai num casamento, aí tem o bolo de casamento da pessoa. Você precisa ser... não vou comer nada. Não, você pode comer um pedacinho de bolo. O problema é que a gente é uma Carolina de manhã, e eu não estou me justificando, não. Você pode comer quando você não consome açúcar igual um enlouquecido, endemoniado por açúcar. Você pega um açuquinho aqui, outro suquinho aqui. O problema é que a gente liga a televisão e olha só, tudo isso aqui tem a ver, corrobora para o pior. Porque quando você senta na frente da Netflix, fala, nossa, uma barrinha de chocolate agora, né? E aí você senta e dá um pedaço pro teu marido devolve para você. Dá um pedaço pro teu marido devolve para você. E você acha que está abafando. Sobremesinha delícia. E é desse jeito. Depois fica 2 Teletubbies dentro de casa. Tchau! É hora de dar tchau. Aí vocês já entenderam o que eu falei, né? Não preciso falar que tem visita, né? Na Black a gente fala, aqui não pode falar, né? Anota mais outra aí, ó. Falta de água. Quanto tem que tomar de água? De 2 a 6 litros por dia. Não pode ser 6 litros de uma vez, porque você tem um colapso por causa da água. Tudo em excesso faz mal. Por que de 2 a 6 litros por dia? Mas, Pedro, que você trabalha com mentoria de negócios? Então, deixa eu explicar um negócio para você. O negócio é a cereja do bolo. A vida é o bolo. Não adianta eu vir aqui e abrir aqui Business Model Canvas com vocês. A maioria, 99%, não vai aplicar. Sabe por quê? Porque não é o Business Model Canvas que está fazendo sua empresa ser diferente ou não. É a tua energia. É o que você põe para dentro de você. Só que, às vezes, a gente só dá conta disso quando a gente tem 40 anos de idade. Quando você for diagnosticado com uma quantidade de pólipo no intestino, que o cara fala, se não melhorar, vai virar câncer. Quando você tem um filho pequeno. Quando você perde um ente querido porque ele não cuidava da saúde. Então, a gente precisa aprender pela dor. Naquela música lá que fala não existe amor em SP, a próxima frase que fala é não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Certo? Anota a próxima aí. A falta de água, vocês já anotaram. Agenda 100% lotada. Essa daqui eu vou deixar para o final para explicar, tá? Porque essa tem a ver com performance empreendedora. Agenda 100% lotada. Pula ela, depois eu volto nela. Falta de convivência com pessoas e ambientes de alta energia. Olha esse aqui. Isso aqui é um drenador de energia. Você está lá no trabalho, trabalhando com as pessoas lá, aí está lá a pessoa falando, é o Lula. O problema é o Lula. Aí quando era o Bolsonaro, o problema é o Bolsonaro. Aí quando via o outro, o problema é o Elon Musk. Agora o problema é o Trump. Qual é o próximo problema para você, meu querido, minha querida? Qual é o próximo? O problema é meu esposo, o problema é minha esposa. O problema é que minha casa é pequena, o problema é que minha casa é grande, o problema é que meu cabelo é enrolado, o problema é que meu cabelo é liso. O problema é que está frio, o problema é que está calor. Qual é o próximo problema? Quando você tem convivência com pessoas de baixa performance, esses são sempre os problemas das pessoas que falam, estou na correria. As pessoas de alta performance não têm problema com esse tipo de coisa. Esse problema é com outras coisas. Está fazendo sentido? E aqui eu dei a dica para vocês. Falta para vocês convivência com pessoas e ambientes de alta energia, frequência. Anota o próximo. Falta de atividades emocionais com a sua família. Qual foi a última vez que você montou um quebra-cabeça com a sua filha? Seu filho? Ou teu filho está fazendo as atividades e tu está rolando fit? Aí vai todo mundo pro rancho, né? Feriado prolongado, né? Porque eu quero morrer quando eu falar que vou para mina. Eu vejo um monte de empresário, cheio de dinheiro na conta, e o cara nunca saiu de Botucatu. É só represa do Rio Bonito, mina, não sei o quê, eclusa. Fala da eclusa como se estivesse fazendo o MSC. Que vai lá e chega lá na Jamaica, lá, né? Aquele cruzeiro da hora lá que passa pela Jamaica. Aí eu falo, tem problema, Pedro? Então, é baixa performance eclusa? Não, é baixa performance quando você não consegue proporcionar um aniversário de casamento decente para tua esposa. Você só fala assim, aniversário de casamento, nós vamos lá para o rancho, que é emprestado dos outros, nem teu é. Eu disse que eu ia vir para trazer a espada, não né? Certo? Falta de atividade emocional, não preciso ficar narrando aqui o que é, né, gente?
A atividade que você faz com a tua esposa é sentar e falar assim, vamos ver agora a nova série que abriu agora, que é vamos ver o documentário da Anitta? Na falta de ter o que ver, vamos ver o documentário da Anitta? Você está ávido, os lembretes lá da Netflix, está tudo tic, 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 para lembrar. Hoje está lançando uma nova. Essa é a atividade emocional que você faz com a sua família. E aí, quando eu coloquei aqui para vocês falta de atividades emocionais, é conversa. Qual foi a última vez que você conversou? Qual foi a última vez que o teu parceiro ou a tua parceira chegou para você, olhou no seu olho e falou, cara, a gente tem que mudar isso aqui. Eu preciso da tua ajuda. Porque se eu sou o rei aqui, você é a rainha. E a rainha tem poder no palácio. Qual foi a última vez? E qual foi a última vez que você escutou, não com a tua cabeçona e teu ouvidão cheio de cera, você escutou com o coração que a pessoa está querendo te ajudar? Vocês já viram casais onde a mulher cuida do corpo e o marido não? O marido cuida do corpo e a mulher não? Você sabe para onde está caminhando isso, né? Começa com D, para não cair o vídeo, porque tem um monte de coisa que não pode falar, né? Para não continuar a palavra, começa com D e você já sabe que termina, né? Começa com D e termina com divórcio. Separei a sílaba do jeito certo, né? Para ajudar, beleza? Acontece outras coisas também. Eu estou vendo umas estatísticas, porque eu sou de desenvolvimento humano. Sabe uma coisa que eu reparei? Quando está todo mundo falando, papo de coach, papo não sei o quê, eu estou olhando para as estatísticas. Tem estatísticas brilhantes no Brasil de alavancagem de mentalidade por causa desse grande boom que deu, que a gente picha, né? Que é uma metodologia que tem mais de 53 anos, os Estados Unidos, coaching, todas as faculdades têm. Só que no Brasil virou, levanta, senta, yeah. Quebrar madeira, pisar no caco de vidro, pisar no fogo, né? Virou isso no Brasil, não é isso. Mas olha que interessante, eu vi estatística que fala sobre casamentos que estão sendo rompidos depois que as pessoas performaram, se conheceram, aí o marido foi lá, numa imersão, tudo bem que teve levanta, senta, mas alguma coisa desbloqueou ele. E aí ele chega em casa e quer contar para a esposa. E por isso que a gente não pode viver por motivação, porque motivação demora 10 segundos. É só você encontrar o teu cônjuge que é cético, que ele fala para você assim, ó, você é tonto, né? Pagou 6 mil, cara, para 3 dias, para comer Carolina, pouco manteiga lá e ficar gritando, eu consigo, eu posso, oponopono? Não sabe de nada, né? Está tendo muito divórcio na categoria das pessoas que estão se autoconhecendo. Por quê? Quando ele se autoconhece, ele despareia da esposa. E tem uma comprovação bíblica para isso. Se você ler a história da Torre de Babel, está escrito lá que o pessoal só conseguiu levantar 2,4 quilômetros de altura na Torre de Babel porque eles tinham unidade e linguagem. Todos queriam a mesma coisa e falavam a mesma língua. Se na tua casa as pessoas não quiserem a mesma coisa e não falarem a mesma língua, não tem como prosperar. E prosperidade não é dinheiro. No dicionário é desenvolvimento. Não tem desenvolvimento da sua família. Por isso que eu disse para vocês assim, calma, que não tem final da história, mas essa tem. Tá? É a brincadeira do Clóvis lá, que é de terça, né? Meme de terça, mas tem. Fez sentido? Anota o último aí. Então, atividades emocionais não preciso ficar narrando aqui, né? Passear com a família. Né? Como é que você gasta seu tempo? Você tem que gastar com você, atividade emocional. Gastar você com seus filhos sem o seu cônjuge. Depois gastar só com o seu cônjuge sem os filhos. Aí a pessoa fala, mas como é que eu vou fazer? Dá um jeito. Porque se acontecesse uma catástrofe, você não ia dar? Um jeito. Dá um jeito. E depois você tem que passar um tempo todos juntos. Olha como o tempo tem que ser valioso para a gente. Porque não é todo mundo junto na frente do Netflix. Tem tempo sozinho, tempo com o filho, tempo com a esposa. Tempo todo mundo junto. Eita, mas... Agora você imagina se eu falo isso na cabeça do cara que fala correria. Porque ninguém aqui fala que está na correria. Eu creio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que não tem ninguém aqui que fala que está na correria. Mas imagina se eu falo para a pessoa que está na correria isso aqui. Ela fala assim, mas esse cara está maluco. Não estou maluco não, irmão. Isso aqui é só... Estou falando sobre vida. A realidade da vida é essa. É que as pessoas ficam te enganando, né? Falando que assim, agora é só arrastar para cima que você vai criar uma IA que vai ficar milionário e não vai precisar trabalhar mais. Não é bem assim. E a nota última aí para você, e aí eu contextualizo a agenda 100% lotada. Falta de atividades espirituais. Sabe por que está acabando o amor das pessoas? Porque para elas não faz mais sentido o espiritual. E não é espírita, e não é espiritismo, não é isso. É espiritualidade. Beleza?
Espiritualidade envolve nível de intimidade com o que você acredita. As pessoas não estão orando mais nem para comer. E olha que meu pai falava, ó, bota comida para o cachorro, meu pai está aí, ele falava, bota comida para o gato abana o rabo. E o gato abana o rabo e você não agradece a comida, ele está agradecendo. E tem gente que não está agradecendo a comida, acorda vivo. Mas como é que eu vou agradecer se eu acordo cansado? Você entendeu que não é falta de tempo, é falta de energia? Tudo corrobora para você acordar um cocôzinho, piscininha de merda, de M, né? Já falei, agora já foi. Piscininha de M, e aí o dia inteiro acontece um monte de coisa, não fecha a venda, não faz isso, não faz aquilo, não aquilo. Aí você fala assim, por quê? Porque tu foi dormir 3 horas da manhã assistindo Netflix. É simples. Não precisa ser assinar o laboratório da dopamina para descobrir isso do Wesley Delanogari, não, tá? E vamos voltar agora no Agenda 100% lotada, que é para os empreendedores, tá? Sabe o que acontece quando somatiza tudo isso? Eu quero depois ver as anotações de vocês. Quantos asteriscos vocês colocaram? Sabe por quê? Porque se você anotou mais de 3, provavelmente está acontecendo com você alguma dessas fugas aqui, ó. Anota aí. Fugas, isso aqui, paper científico, tá? Fugas do ser humano atual, 2025. 1, álcool. Se você está com mais de 3 anotados aí, você está com algum problema com ou álcool, ou falta de sexo, ou excesso de sexo. Ai, não pode falar isso. Pode falar, porque isso não é escandaloso é se a gente falasse isso de uma forma pejorativa. Ou não tem, ou está desesperado. Carnaval. Tem que zerar 10 pessoas hoje. Isso é acúmulo de todos esses detratores de energia que eu acabei de falar anteriormente para vocês, tá? Anota o terceiro. Excesso de trabalho. Se você não consegue terminar o trabalho da carga horária normal, fiz o meu melhor. Excesso de comida. Ou tu não come, ou come igual um javali. Sabe como é que o japonês... Ah, sabe aquela cidade... Como é que é o nome daquela cidade japonesa? Você é japonês? Descendente. Portugal-go, que eles falam. Nihongo é os seus parentes. Qual que é o nome daquela cidade? Okinawa? Okinawa, que é o pessoal mais longevo da Terra, né? Tem uma série no Netflix falando as pessoas que mais vivem na Terra, que tem mais quantidade de anos. Tem no Netflix, isso é uma coisa boa para você assistir. Um dos fatores que fala lá na série, sabe o que é? A quantidade que o japonês se alimenta. Sabia que a quantidade certa para você se alimentar é o que cabe numa mão? Agora tu vai escandalizar. É assim. Aí você tem a mão que parece a mão do Golias, a mão do Sansão, que bom para você. Se tua mão parece a mão de um bonequinho reborn, aí o problema é teu. Mãozinha de Lego, né? É 2 conchadas. Olha que louco. Pelo menos de acordo com a série, tá? Eu não sei se é verdade. Mas o oriental, ele come uma quantidade que cabe assim, razoável, e ele não repete a comida. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar, mas eu já sou brasileiro. Ah, não, então... Para mim, essa regra ele não repete. Mas olha que interessante. Você sabe por que a gente come nas refeições principais igual no javali? Porque nós só comemos 2 vezes por dia. A maioria do brasileiro sai de casa, ele faz assim, ó. Café, 4 colheres de açúcar. Vou pegar o metrô. Ou a latinha de coca, que ele compra no metrô. Não podia falar coca, o líquido, né? Esqueci. E aí, quando você passou a madrugada inteira de jejum, você tem que quebrar o jejum com proteína. Certo? Você tinha que comer uma tapioca, alguma coisa. Não precisa comer um banquete, mas uma fruta, uma tapioca, um abacate, né? Alguma proteína. E não precisa ir na academia, não, para falar, porque tem gente da academia aqui que manja, né? Um franguinho, alguma coisa. Você fala, frango de manhã? Não, tomar um café com açúcar. Ou um vinho, né? Quem sabe, né? Um vinho. Eu falei, esse aí tá com problema de alcoolismo. Não é vinho.
no ovinho, um vinho também, um Savion. O cara que pensou vinho nesse momento pode pôr asterisco no alto, tá? Anota o próximo aí, ó. Televisão, televisão é o quinto, tá? Álcool, sexo, trabalho, comida, televisão, celular e festa, bar, balar. Aquele que não consegue ficar o final de semana em casa para contemplar a família, contemplar a casa. Sabe assim? Você levou 200 anos para construir a casa. Só que chega o final de semana, você não fica em casa. 7 fugas atuais do mundo real. Valeu para vocês? Agora deixa eu só voltar na agenda lotada, porque a agenda lotada é o contexto do que a gente precisava falar para vocês aqui. Olha só, e aí eu vou deixar uma dica para vocês já aplicarem hoje, tá? Pelo menos eu faço assim. Todo esse contexto de detratores da sua saúde vai fazer com que você durma pouco, descanse pouco e se sinta cansado quase que todo o tempo. E aí, quando você está cansado, o seu cérebro busca alguma coisa para te dar relaxamento. E aí, quando ele te... Não é dopamina, são outros hormônios que ele despeja no seu corpo para te dar relaxamento, você vai para atividades que é de relaxamento, que são as da fuga. Fez sentido? Então, se você olhou para a fuga, já dá para saber que você tem mais que 3 asteriscos ali nas atividades. É para você sentir mal? Não. É para, a partir de hoje, você colocar uma meta para você de mudança de vida. E aí, resvala nisso aqui, ó. A gente está vivendo uma sociedade que quer desesperadamente ter as coisas. Aí a pessoa chega e fala assim, você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta para um mentor. Qual que é a pergunta que o cara faz para o mentor? Como é que ganha R$1 milhão? Que pergunta de cocô é essa? É a pergunta do quilo de açúcar, entendeu? Porque é a pergunta no foco inteiro. Assim, o que você fez para ser merecedor de ter 10 milhões? O que você fez para ser merecedor de acessar isso aí com 23 anos? O que você fez para fazer uma empresa autogerenciável com 34 anos de idade? O que você fez para ter um ecossistema assim, há 8 anos, podendo descansar de sexta-feira, sem trabalhar de sexta? Essa é a pergunta, não é? Como é que faz para ganhar R$1 milhão? Percebeu que é invertido? Por quê? Pela pergunta da pessoa, eu sei se ela está fazendo, se ela está focada em ter, ou se ela está focada em ser digna, merecedora, capaz de acessar aquilo. É por isso que é clichê, não é meu, vocês escutam, vira e mexe, pessoas que acessaram um montão de coisa e perderem tudo. Não é? Esses dias atrás estava na internet o Beisola da Grande Família, que ganhou uma fortuna pedindo Pix, né? Vocês viram? Dá dó, não dá? Eu quase fiz um Pix para ele. Mas aí passou o canal, apareceu assim, uma propaganda da Unicef falando de uma bisnaguinha que alimentava a criança na África. Eu fui lá, capturei o QR Code e dei lá R$2 de doação. Aí eu falei, não, vou doar para essa criança aqui, porque essa criança não teve acesso ao que o Beisola teve, com todo respeito. Entendeu? Fez sentido aqui? E por fim, isso aqui, ó. Espero que vocês não deem risada, tá? É um slide bem poderoso. Esse é o motivo de vários divórcios. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha e pôr na geladeira, né? Não é? E aí, a pergunta que você vai fazer depois disso é... Eita, agora como é que eu faço pergunta? É só você lembrar assim, ó. Toda vez que você for fazer pergunta para alguém, você lembra sempre de perguntar assim, ó. Minha pergunta vai revelar que eu estou querendo ter coisas, minha pergunta vai revelar que eu estou querendo ser alguém diferente. Aí, melhora a sua pergunta. Você começa a fazer perguntas com competência, porque não tem pergunta idiota. Idiota é quem não pergunta. Você faz perguntas com competência. E aqui está a grande sacada. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Aí eu falei, essa frase é muito batida, né? Eu gosto mais dessa. Todo mundo quer a forma cheia de gelinho lá. Acabou o gelo aqui? Você também, né? Você vai lá e pega e põe o negócio cheio, e garrafa d'água também, né? Sua mãe te batia? Minha tarefa, quando eu era criança, era... Você vai encher todas as garrafas de água e pôr na geladeira. Aí quando minha mãe... 400 garrafas de água. Porque eu não sei se vocês eram igual a minha família até hoje. Abre a geladeira da minha mãe e fala, põe aí, mãe, esse bolo aqui, daí minha mãe. Não tem lugar. Aí você vai olhar, é só garrafa d'água. Parece uma porra de água e luz. Só tem água e luz.
E aí, quando a minha mãe estava chegando do trabalho, eu corria para encher. Aí não dá para encher tudo ao mesmo tempo. Aí você enchia 2 ou 3 e fala assim, eu estava na correria. Por isso que não deu para encher. Fez sentido? Vamos lá para a agenda lotada. Anota para vocês aí que eu vou deixar uma ajuda para vocês. Você escuta todo mundo falando Pomodoro, não escuta? Alguém faz Pomodoro aqui? Eu vou quebrar o conceito do Pomodoro para vocês aqui hoje, tá? Desconstruir ele. Faz Pomodoro? Faz. Só 3 pessoas? A maioria das pessoas está falando, não, cara, eu não trabalho na SICAS. Eu faço Pomodoro. Pomodoro é uma técnica que você trabalha um período de performance, daí você descansa um período, né? Aí volta a trabalhar tá? Ao longo do dia. Para quem não sabe, né? Mas acho que a maioria sabe, é só piada bestinha aqui para vocês rirem, tá? Anota para vocês uma coisa. Isso é um conceito dos antigos. Quando eu digo antigo, pode ser década de 70, década de 60, tá? No passado, diziam para a gente, quando sua agenda estiver lotada, é porque você é um bom profissional. Não é. E mentiram para você. Por que mentiram para você? Porque você só vai viver 70, 80 anos. Para os mais fortes. Se você vai viver 70, 80, você vai lotar a sua agenda, então qual é a prioridade da sua vida? É o trabalho. Então, essa frase que diziam para você é para que você priorizasse o trabalho. E a gente não trabalha, a gente trabalha para viver, não vive para trabalhar. São coisas bem simples que a gente... Agora, você está com um neném pequeno, né? Sim. Não mudou totalmente suas prioridades agora? Completamente. Entendeu? Muda totalmente a prioridade. Se você acordava em cima da hora, agora você acorda 1 hora antes, porque você quer cuidar. Por exemplo, eu acordo antes agora para poder pegar ela, para ficar um tempo com ela, porque se ela vê eu levantando, me trocando, e eu falar tchau, 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 eu me sinto mal, chego aqui no Perform, no trabalho, eu me sinto mal e ela fica chorando. A Adriana falou, chorou uns 5 minutos. Então, fica um tempinho com ela, tá bom? Fica com a mamãe agora. Daí dá 2 colheradinhas na bananinha, brinca com ela, mexe no cabelinho, brinca com o brinquedinho. Só que se eu acordo em cima da hora, por que eu acordei em cima da hora? Porque eu fui dormir 3 horas. Porque eu estava vendo dorama. Se eu descobrir que alguém assiste dorama aqui, eu vou fatiar sua cabeça em 20. Porque dorama... E eu estou falando aqui para o YouTube mesmo. Dorama é a nova forma de você ser desencaminhado. Porque não tem beijo na boca. Aliás, tem, né? Dorama é a nova forma de poluir sua cabeça. Porque você falava assim, eu ver, vale a pena ver de novo? Pelo amor de Deus. Eu ver A Cor do Pecado? Pelo amor de Deus. Mas o dorama, Rainha das Lágrimas, você assiste. E se você riu, é que você sabe do que eu estou falando. Qual capítulo você está? Eu estou no 8. Não, é que tem pessoas ao meu redor que assistem. Presta atenção uma coisa, agenda lotada é sinal de improdutividade. Em vez de você fazer Pomodoro, o que você vai fazer a partir de hoje? Ao invés de fazer Pomodoro, você vai deixar janelas na sua agenda onde você vai colocar assim, assunto pessoal. E você não vai fazer nada naquele período. Você pode ler um livro, você pode tomar um café, só que você não vai descrever a atividade que você vai fazer ali. Então, eu estou com uma janela de atendimento entre as 2 e as 3 da tarde. 1 hora de Pomodoro, o antigo Pomodoro, você vai colocar assunto pessoal. Deu uma janela de 3 horas de atendimento. Pega o carro e vai na sua casa. Chega lá aleatório. Pode ser que você pegue até coisa surpresa. Brincadeira. Quem sabe você chegou, a sua esposa já falou assim, ou o seu marido falou, nossa, era surpresa o café da tarde aqui, ó. Vinho, essas horas. Era um vinho, vinho essas horas. Brincadeira, brincadeira. Mas faz algo diferente. Só quando você começa a criar o hábito de fazer isso, não precisa de Pomodoro mais. Porque o seu cérebro está criando recompensas para ele. Não é uma recompensa você sair no meio do dia e correr? Precisa ir 6 horas da tarde correr? Cara, vamos 2 horas, tá todo mundo de janela, junta 2, 3 amigos e vai correr. Não é uma recompensa? Eu coloco isso toda vez no mesmo horário ou não? Deixa já programado? Não, aí é de acordo com a tua semana. Porque pode ser que tenha, por exemplo, se a gente fosse falar, se eu fosse ser rígido e falar para você assim, não, toda semana faz igual, essas últimas 2 semanas, filho, sua vida ia virar uma catástrofe. Aliás, essas últimas 3, né? Semana que vem tem feriado de novo. Aliás, quinta-feira não tem JEB, né? Por quê? Porque é dia do quê? Trabalhador.
Ai, Pedro, mas aí é o dia nosso, né, Pedro? Os outros 2 feriados foi dia de quem? Santa Árvore. Foi dia do índio, né? Foi dia do índio, tá bom. Dia do índio, dia da água, né? Dia da terra. Você nem presta atenção nessas coisas aí. Aí fala sexta-feira santa. Que santa, cara? Você foi pra mina, andar de jet ski e falou, uhul, caraca! E era sexta-feira santa, você estava na lancha falando palavrão. Nem na igreja você vai. Aí voltou 10 minutos, voltou aguado de cachaça, falou, hoje tem a extrema-unção, sei lá como é que chama. Então hoje tem como é que fala? Eu não sei. Como é que fala lá quando a pessoa vai na Semana Santa na igreja? Tem um negócio especial? Aí foi lá cheio de cachaça e falou, vou fazer a caminhada da fé. Para de blasfemar, cara. Pelo amor de Deus. Não sei se você sabe, mas por que tem quaresma? Que é para despoluir do carnaval. Desintoxicar da festa da carne, carnales, né? Beleza? Fez sentido para vocês? Então, agenda lotada é sinal de improdutividade. Quer trocar o Pomodoro por alguma coisa interessante? Deixa lacunas escrito assuntos pessoais. Agora, como é que você vai fazer a sua agenda? Anota aí. Você tem que ter na sua agenda 3 tipos de coisas. Primeira coisa que você vai pôr na agenda, anota os blacks também, que isso aqui eu nunca falei para vocês, tá? Assuntos inegociáveis, ou melhor, tarefas inegociáveis. Tarefa inegociável. Eu vou rotular aqui qual que é ela? Não. Por exemplo, para mim, uma tarefa inegociável é acordar e pegar minha filha no colo e ficar uma meia hora com ela, pelo menos. É inegociável. Para você, talvez não seja. Recomendo que você faça, porque lembra de um dos drenadores de energia? É você não ter momentos emocionais com a sua família. Recomendo que você tenha. Então, para mim, é inegociável hoje. Antes, eu não tinha filha, eu tenho que ter um neném de 1 ano, certo? Mas pode ser o quê? Meu devocional. Pode ser? Pode, inegociável. Aí o cara tá... irmão, não faz do seu desespero a minha urgência. São 8 horas eu estou aí. Mas alguém sofreu acidente. Aí é emergência, né, gente? Vamos usar a cabeça, né? Emergência é emergência. O que não é emergência, pode esperar. Faça o seu lá. Então, quais são as atividades? Faz uma lista na sua casa de quais são as atividades que são inegociáveis. Inegociável. E olha lá nos drenadores de energia, porque o oposto delas provavelmente são coisas que vocês não estão fazendo. Às vezes tem alguma coisa ali que é inegociável, que você tem que fazer o oposto. E aí não está na sua agenda porque você não sabia. Hoje você descobriu, você vai pôr na agenda que agora é inegociável. Certo? Por exemplo, quem vai na piscina de manhã é inegociável, não é, Paulo? Inegociável. 6 horas da manhã, vou nadar 3.000 quilômetros. 2.800, né? 2.800, só começar. Para dar uma pitada no 2.800, aí no crossfit, é não sei o quê, papapá, é corrida, negociável. Eu não vou rotular, porque é você que vai colocar o que é melhor para você. Tarefas inegociáveis. Aí você coloca da semana inteira. Tá! Se puder fazer do mês inteiro, é melhor. Eu costumo recomendar que a pessoa faça agenda por semana, porque de uma semana para outra muita coisa pode variar, e aí você engessa seu mês. Faz lá da semana tarefas inegociáveis. Segundo, tarefas que vão pôr dinheiro no seu bolso. Mas que capitalismo selvagem é esse? Vou falar um negócio para você. Tem um dado momento que você precisa pagar a sua conta. E é triste dizer, mas tem mais de 70 e poucos % do brasileiro que está endividado. Sabe por quê? Boa parte desses que estão endividados, obviamente, são assalariados, tal, mas uma fração bem expressiva são donos de empresa. Sabe por quê? O dono de empresa não tem nenhuma tarefa que ele tem que pôr na agenda dele todos os dias para colocar dinheiro no bolso dele e da empresa. Quer ver um exemplo? Sem avacalhação. Quem tem departamento comercial aqui? Dá uma olhada ao seu redor. Olha para trás. Então, acho que a dica não era para vocês, né? Certo? Qual é a tarefa que você faz na sua empresa para pôr dinheiro no seu bolso? Ter mais ideias? Estou com uma ideia nova. Vai pôr dinheiro no seu bolso? Vai. Quando? Daqui uns 12 anos. Então, isso aí é uma semente. Você planta, rega e espera dela lá na frente. Qual é a tarefa que você vai fazer para pôr dinheiro no seu bolso hoje? Alguém quer se falar uma? Grita lá de trás, lá. Quer? Vinho. Qual é a tarefa? Vender. Prospectar. Agora, deixa eu explicar outra coisa para vocês. Tem uma pessoa da área da saúde aqui, pode me contrariar se eu estiver falando errado. O cérebro não entende o que é genérico. Eu preciso dobrar meu faturamento. Ele não sabe o que é isso. Ele sabe número. Eu faturo 50 mil, eu preciso faturar 100 mil este mês.
Quando você fala assim, preciso prospectar, o que é prospecção para o seu cérebro? Para o seu cérebro. A pessoa começou a trabalhar mais. O homem já bem por ser na captação. Então você só vai trocar essas palavras bonitas aí. Para o seu cérebro é gastar energia. Ixi, tem que ir na academia? Ah, gastar energia. Ah, eu vou ver o dorama. Ah, não gasta energia nenhuma, com a pipoquinha ainda. Ah, e fazer um molinho de vanteiro ainda para jogar em cima. Quando você for colocar a tarefa para pôr dinheiro no seu bolso, pelo amor de Deus, você pode escrever qual é a tarefa específica? Hoje eu vou ligar para 10 pessoas frias. O nome delas são tanto. Vou apresentar tal coisa, vou fazer tal coisa. Vou ligar para 5 de manhã e 5 à tarde. Ponto. Agora você tem uma tarefa que o seu cérebro entende que como é que faz. Capite? Prospectar. Você não vai prospectar nunca. Tem que ser específico com o cérebro. Inclusive, uma das coisas das pessoas não alcançarem metas, não sei se vocês sabem, acredito que sabe, é porque as pessoas não põem prazo. Quero emagrecer esse ano. Cara, mas se você deixar para faltar um mês para emagrecer 50 quilos no final do ano, não vai emagrecer. Você tem que dizer para o seu cérebro, eu preciso perder 20 quilos. Ou eliminar, né? O pessoal fala de vigilante do peso, né? Se falar perder, vai encontrar de novo, né? Eu preciso eliminar 20 quilos. Em quantos meses, meu querido? O cérebro da gente tinha que ter um negócio que já voltava a pergunta. Quantos meses? 10 meses. Quantos quilos por dia? Ele já faz a conversão, então você tem que perder tanto por dia. Certo? Tanto por hora. Se você quebrar as metas pequenininhas, a chance de você alcançar é muito maior. O problema é que a gente coloca a meta lá na frente, não consegue atingir, aí o próximo ano a gente fica frustrado e também não põe meta nenhuma. Certo? Então, tarefas inegociáveis, tarefas para pôr dinheiro no seu bolso. E a última, que todo mundo ignora. Qual vocês acham que é? Lazer, é uma opinião. Espiritualidade é uma opinião. Quem mais? Anota para vocês aí, vai ser genérica a anotação, mas eu vou contextualizar, tá? A anotação genérica é tarefas para o meu eu do futuro. Quando você está lendo um livro, e esse livro está acoplado no meio da sua agenda do dia, ler o livro é para quê? Conhecimento, insights. Insights, desenvolvimento, tal. Você já leu um livro, uma revista, ou foi numa palestra, ouviu um podcast, alguma coisa, você teve um insight, uma ideia de negócio? Sim. E por que a ideia não foi para frente? Porque você não pegou e colocou uma parte da sua agenda para o seu eu do futuro. Se você pegar aquela ideia e colocar na agenda, a partir de agora eu tenho 10 meses para fazer essa ideia acontecer, e aí você fatiar quais são os passos para essa ideia acontecer e colocar, esse mês eu vou fazer isso, no mês que vem eu vou fazer isso, no outro mês eu vou fazer isso, você planejou para o seu do futuro. Às vezes a ideia é para 1 ano para frente, às vezes a ideia é para 5 anos para frente, às vezes a ideia é para você se aposentar com aquela ideia. É ter para daqui 30 anos, mas tem que ter atividades. Pode ser espirituais? Em espirituais podem entrar? Pode. Depende de qual é o objetivo espiritual. Cara, eu quero melhorar minha amizade com Deus. É para o meu eu do futuro? Sim, porque se eu não tenho uma boa relação agora, eu preciso querer. Então, é uma atividade para o meu eu do futuro? É. Então, todo dia eu vou fazer o quê? Tal e tal coisa. Pode ser, eu preciso passar mais tempo com a minha família? Pode ser uma atividade do meu eu do futuro? Sim. Então, o que eu preciso começar a fazer hoje? Mas assim. Só vai ter mais tempo com a família se começar hoje. Se começar a pegar as lacunas de agenda e gastar com a tua família. Não ir lá e falar, pega o outro cliente e passa no mesmo lugar. Entendeu? Aí você lota a agenda. Aí quem está com a agenda lotada, imagina o seguinte, agora vem a cereja do bolo, que eu deixei para o final. Por que falta energia para a gente? Não é só porque você come açúcar com aqueles detratores e dorme tarde. Um dos grandes detratores de energia é que a gente não anota as coisas, porque a gente é sabichão. Tá tudo aqui. Que o pai tá bom. E aí você não tem um HD externo ligado ao seu computador, sua cabeça. Quando você tem bloco de notas e anotação, você tem um HD externo ligado. Quando você não tem HD externo, tá tudo na área de trabalho. E aí você deita na cama. Aí o Satanás aparece e fala, e aí, meu amigo? E aquela ideia lá? O que você vai falar para ele amanhã? O cara meteu o dedo na sua cara, você não vai meter o tapão na cara dele?
Você fala, se ele falar isso, eu falo isso. Se ele falar isso, eu falo isso. Se ele falar isso, eu falo isso. Quando você vê, deu 4 horas da manhã e você não dormiu. E aí você fala, ô Senhor, faz uma obra na minha cabeça, Senhor, que eu não estou conseguindo parar de pensar nas coisas. Aí fica assim, né? Aí você vê aqueles memes, olha o empreendedor de madrugada. É porque seu cérebro não para. E aí você não consegue descansar. Tem que anotar, filho de Deus. Já foi provado pela ciência que tudo que você anota aumenta em mais 70% de chance a realização daquilo. Rica. Pega o tablet. Ah, mas é que eu não tenho dinheiro para comprar tecnologia. Fiz o meu melhor. Você não entendeu o que eu falei nada até agora, né? Fez sentido para vocês? A ideia final de você tarefas para o eu do futuro funcionou? Uma informação que você põe num negócio desse não perde, por exemplo, eu sempre tive mania de anotar, mas não anotava no papel ou caderno e tira lá pro cor. Eu sempre esquecia, quando eu precisava não tava lá. Sempre que me ajuda a ter acesso e salvar, isso é tudo salvo. Precisar consultar, eu consulto. Uma ideia que você pega, por exemplo, no evento igual hoje, você pega e anota, você aplica, cara, você contou uns 10. Compra. Aí a gente fica focado em ter, entendeu? Se eu focar minha mente para o ser, quer fazer essas tarefas, fazer agenda, em vez do Pomodoro, eu colocar assuntos pessoais e gastar esse tempo com coisa... Porque, gente, de verdade, não é o trabalho que energiza a sua vida. É a sua vida que energiza o seu trabalho. Você quer anotar? Eu poderia colocar essa frase aqui e colocar Pedro Souza, mas vai que alguém já escreveu, né? Como tem um monte de frase que foi Jesus que falou, mas está rotulada por Cortella, está rotulada por Leandro Carnal, não é? Vocês já viram essa frase? Falou, Jesus falou isso aí, 5.000 anos atrás. Então, quem faz você performar no trabalho, aumentar a venda, aumentar a performance gerencial, de gestão tática da empresa, é a tua vida pessoal. Não é se você tem 200 graduações. Sabe por quê? Porque agora nós entramos na revolução das IAs. Sabe essa ideia genial que você está? Se você colocar a ideia num prompt e pedir para ele mostrar para você o passo a passo para fazer essa ideia acontecer, a inteligência artificial vai te dar o passo a passo para abrir a empresa. Ela poupou o quê de você? Tempo, sabe? Para você fazer o quê? Hoje não mais colocar mais cliente para atender. Hoje para você colocar assuntos que vão fazer você aumentar sua energia, não diminuir sua energia. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Meu nome é Pedro Souza, trabalho com desenvolvimento humano para empresas, tá bom? Muito obrigado. Vou abrir para 3 perguntas. Lembra da pergunta do ser, ter e fazer, certo? Vocês aprenderam a fazer pergunta também hoje, ó? Nossa, eu sempre fiquei com vergonha de fazer pergunta em evento. Pensa no ser. O que eu preciso fazer o ser para... Não vou falar vai direto no como. Só não conto história triste por causa do tempo, tá? Quem quer fazer pergunta? Lá no fundo tem uma pergunta. Sempre o primeiro encoraja os outros, tá? Obrigado por ajudar. Primeiro, parabéns. Para variar, foi excelente. Muito se fala... para mim, é muito importante a espiritualidade. Tanto é quando eu até coloquei aí como uma das prioridades aí, a espiritualidade. Mas eu acho que bastante gente tem dificuldade, eu vejo bastante gente com dificuldade do como começar a desenvolver essa espiritualidade. Que dica você daria para dar esse primeiro passo para quem tem insegurança e Entendi. Eu vou dizer simples, porque é simples para mim hoje, mas nem sempre foi simples e fácil, tá? Mas você precisa começar. Eu começo assim, não fica se punindo, mas a ideia é que você tente acessar. Espiritualidade está linkado com o que você acredita. Tente acessar o que você acredita, no meu caso, Deus, né? Diariamente. Não só quando você precisa. Então, o que eu faço? Para mim, inegociavelmente, todos os dias de manhã, eu leio um capítulo bíblico. Estou falando aqui para vocês que é uma regra para você? Não, você pode ler no final do dia. Eu recomendo que tudo que estiver conectado ao Criador, você faça no começo do dia, porque te dá uma explosão interna. Porque se você ler no final do dia, provavelmente você pega na mão o livro ou o celular, se for ler digital, e aí a leitura não é um assunto que drena energia, ele te coloca energia, só que você está cansado. E aí, quando você está cansado, seu cérebro quer ficar rolando o feed, ele não quer ler. Por isso que quando a gente vai ler,
Aí fala, mas tem alguma coisa com a Bíblia que eu pego a Bíblia na mão e me dá sono. Não é a Bíblia. É seu bucho. É porque você dorme pouco. É isso. Se você fizer uma experiência de... Eu até soltei um corte esses dias meus, e eu falei, né? Faz experiência de 12 meses. Pega 12 meses e faz assim, ó, lê um capítulo da Bíblia todo dia, mas é difícil, eu não entendo. Então começa por Provérbios. Porque de verdade mesmo, se você começar por Gênesis, a Gênese é complexa. Começa por Provérbios. Provérbios é Salomão falando, ele dá várias sacadas para negócios. Às vezes você vem por causa de querer encontrar na Bíblia coisa para negócio, e aí Deus te fisga teu coração. Começa por Provérbios. Provérbios também não gosto muito. Começa pelos Salmos. Procura uma leitura mais leve. Começa pelos Evangelhos. Então, eu leria a Bíblia e passaria a monitorar quantas vezes eu agradeço a Deus. Sou grato pelas coisas, né? Então, é o básico, né, gente? Acordou hora, vai dormir hora, vai comer hora. Você comeu 10 vezes por dia? Agradece. Alguém viu o Chosen aqui? Toda vez que alguém dava um pedaço de pão, uma fruta, alguma coisa para Jesus, né? Ele pegava e falava assim, obrigado, Pai, que é o Criador da vinha. Lembra? Só usa aquele protocolo de agradecer. Acho que fica mais leve, né? Do que chegar aqui e falar, tem que fazer isso, tem que ir 4 dias na igreja. Começa pelo leve, porque aí você pega ritmo. E aí, quanto mais você lê, aqui uma coisa que as pessoas não atentam é que elas, às vezes, até oram para Deus, mas ela ora e sai correndo. Ela fala assim, mas Deus não me escuta. Por quê? Você ora e sai correndo. Porque você precisa ler todos os dias, porque em algum desses dias ele vai te responder, mas ele te responde como? Ele aparece para você e fala, Moisés. Não, ele vai te responder na palavra dele. Você não lê a palavra dele, ele não te responde. Ou ele já te respondeu, mas como você está cheio de açúcar, não dorme, nada, ele está falando e a sua mente está barulhenta. Sabe quando você está falando e tem gente falando junto? Sabe? Quando você está falando e tem gente falando junto? É desse jeito. Deus está falando com você e tem gente falando junto.